Meus caros, boas. Será que eu ainda sei fazer isto? Será que ainda sei? Passado imenso tempo, temos ao poste de regresso, é verdade. Eu sei que andei aí um bocado fora, sei que andei um bocadinho só a pôr coisinhas no Telegram, às vezes nem acompanhávamos jogos, nem fazíamos entradas, nem pré, nem live, mas tentar agora voltar a entrar nos eixos um bocadinho. E vamos arrancar falando um bocadinho da nossa Bundesliga, da nossa Premier, e temos Tugão, ok? Aquilo que nós, por norma, mais acompanhamos. Estamos a falar de um Bayern que vai receber a equipa do Eintracht Frankfurt, Bayern 1.13, empate 10.0, Frankfurt 15.0. O Bayern vem de vencer na casa do Werder Bremen por 3-0. O Frankfurt que vem de vencer o Borussia Mönchengladbach por 3-0. Curiosamente, nós trabalhamos quer um jogo, quer outro, no sábado passado, se não estou em erro. Aqui não vamos inventar muito o que é a roda. Mais 2,5 está 1.19, mais 3,5 está 1.50, over 0.50 está 1.17. Bayern para marcar em ambas as partes 1.38, gols marcados em ambas as partes são 1.20, ou seja, um mercado completamente ajustado à realidade do que têm sido os jogos do Bayern, sobretudo em casa, até tendo em conta o adversário. Aqui não vamos inventar muito do que é a roda, apenas é só mencionar mais de 1.5 gols HT a 1.64, muito olhando até na perspectiva, desculpem, do Bayern de Munique a marcar pelo menos 2 golos na primeira parte. Pode ser interessante. Um gol do Bayern na primeira parte a 1.21, 2 golos do Bayern na primeira parte a 1.98. Eu prefiro o mais do meio no geral no jogo, ou seja de uma equipa ou da outra, até porque o Bayern em alguns jogos em casa tem sofreu aqui do Hoffenheim, aqui sofreu estava a ganhar um 0 ao Augsburgo apenas e depois sofreu 2 gols na segunda parte, aqui sofreu do Wolfsburg na primeira parte, sofreu do Mainz na primeira parte, depois marcou e ficou um igual, por exemplo. Portanto, gosto mais nessa perspectiva. Continuando, Leipzig contra a equipa do Borussia de Dortmund. Estamos a falar de um Leipzig a 2.17, estamos a falar de um empate 3.85, estamos a falar de Dortmund a 3.07. Estamos a falar de segundo contra quinto. O Dortmund neste momento está numa sólida segunda posição no que é, obviamente, chegar ao título continua a ser possível, está apenas a 6 pontos do Bayern, vai ter ali 3 empates e uma derrota que até há uns tempos era um bocadinho impensável de ter. Portanto, quer manter-se na senda das vitórias para pelo menos poder sonhar ainda com o título. Já tem 6 pontos de vantagem para o terceiro classificado, já tem 9 pontos de vantagem para o Stuttgart, no que é a luta aqui pela Liga dos Campeões. O próprio Leipzig não quer perder esse comboio do top 4 do que é o acesso à próxima fase, ao próximo ano da Liga dos Campeões. Tem 40 pontos, já está a 2 do Stuttgart, já está a 5 do Hoffenheim, está com o Leverkusen na perna. Está a um ponto de distância. O Leipzig nos últimos 5 jogos empatou com o St. Paulo em uma bola, perdeu em casa com o Mainz, venceu o Colónia fora, perdeu com o Bayern fora 2-0 e empatou em casa com o Wolfsburg a 2 bolas, por exemplo. Já o Dortmund vem de 5 vitórias seguidas em termos de contexto de campeonato. Vinha de perder com o Inter em termos de Liga dos Campeões, depois venceu o Heidenheim, venceu o Wolfsburg, venceu o Mainz e venceu o Atalanta. Em termos internos, vem de 5 vitórias. O Dortmund nos últimos 5 jogos fora de campeonato empatou com o Friburgo, empatou com o Frankfurt a 3, perdeu com o Tottenham Liga dos Campeões 2-0, venceu fora no Berlim por 3-0 e venceu o Wolfsburg fora por 1-0, mais de meio 1.43. Acho aqui execuível. Gols marcados nas partes 1.40, também gosto bastante. E olhando ao que tem sido o confronto direto entre as equipas, 71% dos jogos ambas marcam. Over 1,5 pintou nos 7 jogos realizados entre eles, neste contexto Leipzig-Dortmund, ok? Neste contexto Leipzig-Dortmund, Dortmund-Leipzig. Over 0.5 HT pintou em 100% desses jogos. Está a 1.21 o over 0.5 HT. Acho o modo aqui bastante interessante. Mesmo ambas marcam a 1.40 também me parece interessante. Um bet builder para o jogo. Ambas marcam com mais de 2,5, dá-vos o modo de 1.70. Também acho bastante interessante. Continuando por terras agora inglesas. Aston Villa, que vai defrontar a equipa do Leeds United. Estamos a falar de um Villa que ocupa neste momento a terceira posição. Um Villa que, se ganhar o jogo, pode se aproximar do Arsenal e ficar a apenas 5 pontos do Arsenal. Estamos a falar de um Villa 1.86, empate 3.64, Leeds United 4.32. Estamos a falar de um Leeds que nos últimos jogos em casa, nos últimos 10 jogos, apenas perdeu com Everton, Brentford e Newcastle. Tudo o resto são vitórias. Estamos a falar de um Leeds nos últimos jogos fora, apenas tem uma vitória, foi contra o Derby County para a Taça de Inglaterra. Tudo o resto são empates e derrotas, no qual, nesses empates e derrotas, em apenas um deles foi um jogo de 0-0. Tudo o resto houve golos. O Villa, que neste momento ocupa a terceira posição, como eu disse. O Villa, que em casa tem 3 derrotas, um empate, 9 vitórias, 19 golos marcados, 19 golos marcados, 10 sofridos, exatamente. O Leeds a jogar fora é das piores equipas do nosso campeonato, do campeonato inglês. 13 jogos, uma vitória, 5 empates, 7 derrotas, ok? Estamos a falar de um Villa com apenas 8 pontos quando joga fora do seu terreno. Estamos a falar do Leeds neste momento está em 15º lugar. Over 1,5, 1.14. 1.24, desculpem, mais 2,5, 1.81.
Eu gosto deste mais 2,5, sinceramente. Estamos a falar de duas equipas que têm tendência over 2,5 de 60% cada uma delas. O Leeds tem tido muitos jogos a jogar fora, no qual, se vocês olharem os últimos 5 jogos, o Leeds apenas num deles não marcou, que foi o Arsenal, os outros marcou sempre. Se puxarmos aqui um bocadinho a cassete atrás, nestes jogos todos fora do Leeds, apenas 0-0 com o Liverpool, todos os outros empatando ou perdendo, marcou e sofreu. Ou pelo menos sofreu. Ok? Portanto, gosto muito aqui do mais 2,5, até nessa perspectiva aqui do ambas marcam. O ambas marcam estão a 1.73. O Leeds tem marcado alguns golos fora, ok? O Leeds, quando joga em casa, tem 22 golos marcados, 18 sofridos. O Leeds a jogar fora de portas tem 14 golos marcados. Não são números propriamente horríveis, ok? Gosto deste mais 2,5 a 1.81 e gosto, obviamente, golos marcados nas partes a 1.66. Duas equipas. O Villa até marca muito mais na segunda parte do que marca na primeira. O Villa tem alguma dificuldade em entrar nos jogos a vencer, sobretudo nos jogos em casa. Depois, com o decorrer da primeira parte ou com o decorrer da segunda parte, costuma marcar ali os seus glitches. Isto pode ser interessante, este dado aqui, para tentar buscar o gol HT. O gol HT em pré, o over 0.5 está a 1.36. Pode ser interessante, mediante a entrada do Villa, da resposta do Leeds, tentar ir aqui buscar uma oddzinha engraçada no over 0.5 HT. Vamos a ver aqui em termos de cantos, o Villa tem uma média de 2.8 cantos a favor, o Leeds tem contra 2.3, também pode ser aqui interessante forçar aqui, como vocês podem ver aqui, os períodos em que o Villa mais ganha cantos, dos 37 em termos de primeira parte, ou seja, aquele má entrada na primeira parte e depois equilíbrio e tentar ir para cima do adversário. Pode também ser interessante trabalharmos aqui cantos. City contra o Man United. City contra o Newcastle. Um City que, se vencer, fica a apenas 2 pontos do Arsenal, faz 56. City 1.46, empate 5.05, Newcastle 5.60. Newcastle vem de uma vitória muito gorda no que foi o playoff de acesso aos oitavos de final das Campeões, vencendo o Carabao por 6-1 fora. Gordon faz 4 gols, portanto motivação não falta. O Newcastle neste momento a meio da tabela. O Newcastle, que a jogar fora, tem 13 jogos realizados, 3 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 13 gols marcados, 17 sofridos. Já o Villa em casa só perdeu um jogo, já não lembro com quem, empatou 2, venceu 10. 32 gols marcados, 8 sofridos, vem 2 vitórias seguidas em casa. Mais 1.43, parece-me suitable. Over 0.5 até 1.22, parece-me suitable. Gols marcados nas partes 1.36, também gosto bastante. E a outra odd que eu vou aqui mencionar, um bocadinho pensando num City a entrar bem e no Newcastle, que é uma equipa muito vertiginosa a jogar, na forma de jogar e no que é a sua capacidade de ganhar cantos. Mais 3.5 cantos HT a 1.31, mais 4.5 cantos HT a 1.68, e pegando na linha dos cantos, o City na primeira parte a ter pelo menos 3 cantos, mais 2.5 a 1.56. Também gosto. O City a marcar em ambas partes está a 1.96, mas acho que é uma odd que eu vou preferir mais esperar um bocadinho pelo 11. O City nos últimos jogos andou um bocadinho aqui a rodar, uma gestão física, um outro jogador mais tocado, mais lesionado. O City está com algumas ausências, já estão a começar a voltar. A contratação Marga aí foi importante para dar estabilidade à linha central da defesa. Mas eu vou aqui esperar um bocadinho pelo 11, mas esta odd do City a marcar em ambas partes a 1.96 não me parece toda descabida. Continuando, Benfica, a AVS ou a AFS, ou chamem lá o que quiserem, a esta equipa. Benfica, que vem da tal derrota por 1-0 na Liga dos Campeões, com aquele, infeliz incidente que nós todos sabemos que aconteceu. Benfica 1.09, empate 10.70, AVS 23.30. Aqui não vamos inventar muito do que é a roda. O Benfica vai defrontar a pior equipa do campeonato. O Benfica vai defrontar uma equipa extremamente débil, que por acaso teve a primeira vitória do campeonato de uma jornada. O Benfica, mesmo que roda, pensar na segunda mão no Bernabéu, que está tudo em aberto, só perdeu por 1-0 e não há regra dos golos fora neste momento, não é descabido achar que o Benfica poderá ter uma vitória aqui tranquila, ok, no jogo. Benfica para marcar em ambas as partes a 1.48, golos marcados em ambas partes a 1.33, parece-me tudo odds aqui muito, muito interessantes, e muito sinceramente, um Benfica num over 2,5 do Benfica, ou seja, o Benfica a marcar 3 golos a 1.53, mesmo que haja uma rotação um bocadinho acentuada de Mourinho, não acredito que vá rodar assim tanto, até porque o Benfica está neste momento a 3 pontos do Sport no que é a luta pela Liga dos Campeões, que também tem esse interesse, no que é até poder sonhar ainda com o campeonato. Portanto, pode rodar, mas não rodar assim tanto. Este over 2,5 do Benfica acho que parece-me interessante, gols marcados nas partes. O Benfica para vencer, o Benfica para vencer ambas as partes está a 1.82, também me parece uma odd super interessante, deve ser quase certeza uma das entradas que vou fazer para amanhã. Está a 1.82, esta odd entre hoje e amanhã vai descer quase de certeza, ok? Quase de certeza. Portanto, estas são os odds que eu gosto mais. Cantos a favor do Benfica na primeira parte também pode ser interessante. Mais 3.5 cantos, a linha mínima está no mais 3.5 a 1.55. Pode ser interessante irmos buscar esta odd em live. Aqui, linha de cantos a favor do Benfica. Sporting também joga amanhã. Vai a Moreira de Cónegos. Vem ao norte, vai jogar com a equipa
de Vasco Botelho, uma equipa muito bem trabalhada, uma equipa que em casa é muito dura de roer, tem apenas 3 derrotas, ajudem-me. Benfica, Porto e já não me lembro do outro, empatou um jogo e venceu 6, 15 golos marcados, 13 golos feridos. O Sporting, que a jogar fora, tem 11 jogos, 8 vitórias, 13 empates, 0 derrotas, 23 marcados, 8 feridos. Moreirense 10.60, empate 5.15, Sporting 1.30. O Sporting não anda a ter bons jogos, o Sporting anda a sofrer golos. À exceção do jogo Famalicão, o Sporting teve 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nos últimos 10, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos seguidos. Seguidos não, teve 8 jogos nos últimos 10 a sofrer e a marcar. Eu não gosto do Sporting a 1.30. Acho que é uma odd que está desajustada para a realidade. O Sporting nos últimos jogos fora, como eu disse, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. Nos últimos 10 jogos do Sporting fora, o Sporting marcou e sofreu sempre de variedíssimos adversários. O mais ou meio 1.66 parece-me interessante um bocadinho nessa perspectiva do Moreirense poder marcar ao Sporting e o Sporting marcar 1 ou 2 golos. Ambas marcam 2.07. Acho que está aqui uma odd com muito valor. Mais de meio 1.66 também parece muito interessante para este jogo. Golos marcados em pares a 1.60. Cantos a favor do Sporting no jogo. O Sporting está com uma média de 2 cantos pelo menos a favor. O Moreirense está com uma média de 2.1 cantos contra. Nas primeiras, mais 3.5 cantos aqui até 1.41. O Sporting na primeira parte até pelo menos 3 cantos a 1.60. Parece-me interessante. O campo do Moreirense, campo mais curto, mais estreito um bocado. O Sporting a ter um jogo complicado. A tal tendência do Moreirense ser uma equipa muito bem trabalhada e está muito trabalho quando joga em casa. O Sporting, que anda algo débil no momento defensivo, tem sofrido sempre de adversários. Daí eu mencionava-vos a odd do ambas marcam, daí eu mencionava-vos aqui a própria odd do mais 2,5. E uma última odd para terminarmos o jogo. Handicap a favor do Moreirense, mais de 2.75 a 1.22. Também me parece muito interessante. Terminando, Derby do Minho, temos Sporting de Braga contra Vitória. Vitória que tem a tal vitória contra o Braga na Taça Liga, que deu-lhes novamente um título nacional. Braga que vem de perder com o Gil e perder assim o seu 4º lugar. Tem aqui a oportunidade de poder antecipar-se pelo menos e passar novamente o Gil nessa posição. É o Derby do Minho, é o seu eterno rival. O Vitória quererá melhorar a sua posição na tabela classificativa. Estamos a falar de um Vitória que ocupa neste momento, em termos de jogos fora, tem 10 jogos realizados, só venceu 13, empatou 1, perdeu 6, 8 marcados, 16 sofridos. Já o Braga em casa tem 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 22 gols marcados, 7 sofridos. Mais 2,5, 1.84. Over 0.CKT, 1.37. Gols marcados em mesmas partes, 1.70. Para mim, a odd do dia. E olhando ao que pode ser o jogo, olhando até um bocadinho ao que foi o jogo da Taça da Liga, aquela boa entrada do Braga. O Braga queria dar aqui uma resposta porque perdeu com o Gil e perdeu bem. O Gil deu uma boa réplica na segunda parte. Este over 2,5, 1.84. Olhando aqui isto é um clássico. 56% dos jogos recentes entre eles teve o over 2,5. 78% dos jogos deu ambas marcam. O Braga tem sofrido aqui um ou outro golo de adversários nos jogos recentes, sobretudo quando a exigência sobe um bocadinho mais. O jogo com o Gil, a Taça da Liga e por aí fora. Estamos aqui a falar do ambas marcam 1.86. Daí eu mencionava aqui ao do mais 2,5 também a 1.84. Gosto muito dos golos marcados em ambas partes, 1.70, e outra odd que eu adoro é os cantos, mais 3.5 cantos HT, 1.43. Parece-me super interessante. Braga é uma equipa que tem 2.1 cantos a favor, Vitória 1.9, 1.6, mas se formos buscar o jogo da Taça da Liga, a forma como o Braga entrou no jogo, como conseguiu pressionar e conseguir encostar muito o Vitória atrás, foi uma entrada muito interessante. Pode ser interessante também para trabalhar aqui as linhas. O Braga ganha mais cantos a partir dos 11 minutos em diante. Também é o período onde mais sofre cantos, ok? E coincide aqui um bocadinho também com o Vitória, com o melhor período do Vitória no jogo, no que é cantos. Portanto, pode ser aqui interessante nós explorarmos aqui o mercado de cantos em live. Amigos, estamos conversados, vamos com 15 minutinhos de vídeo. Estamos de regresso aí com o post. Entretanto, o Telegram está na descrição. Não se esqueçam que giveaway na Bet7 de banca, ok? Tem os bónus também interessantes no Inugo, Jofre 99, que é numa, que é noutra. Tem toda a informação no site, nas minhas redes sociais. Qualquer dúvida que queiram perguntar também tem as redes sociais, tem o Telegram também. Deixem aquele likezinho, deixem aquela partilha. Eu sei que o algoritmo agora não gosta de mim porque há o tempo que eu já não colocava vídeos, mas se puderem deixar essa partilha, se puderem deixar esse apoio, para dar aqui um bocadinho de apoio ao canal, agradeço-vos. Se quiserem suportar de outra maneira, têm as casas, as odds pré-live, as entradas em pré-live, vou colocá-las todas no Telegram, já sabem o que a casa gasta, e vemos no próximo vídeo.